Fala pessoal, aqui Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas, e eu estou aqui para te ajudar você a fazer seu 6 em 30 com distribuidora, ou seja, 100 mil reais de faturamento em 30 dias no ramo de distribuidora de bebidas. E hoje eu trouxe um tema aqui muito 10 para a gente discutir: equipe nota 100K. Então é o seguinte, se você já gosta desse tema, já vai dando um like nesse vídeo, já compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis que você conheça. Não deixe de assinar o nosso canal do YouTube, ali você tem todo um assunto específico focado sobre distribuidora de bebidas e você vai estar super por dentro. Não esqueça de acionar o sininho de notificação e bora pro tema. Sobe a vinheta, vamos para cima. Bom pessoal, é o seguinte, equipe nota 100K. Esse é um tema hoje bacana. Esse é para o pessoal que já está mais no andamento. A gente já está com nossos problemas já de Ministério do Trabalho, carteira assinada, horas extras, enfim, aquela burocracia danada. Mas isso é um problema bom para nós. Mas, de repente, problema é uma palavra um pouco forte, não é ser problema, né? Isso aí é o seguinte, se você está no ramo, é a mesma coisa do seguinte, é médico que tem medo de sangue. Não tem como, entendeu? Tem determinadas coisas que a gente tem que enfrentar, já que a gente vai enfrentar, que a gente enfrente da maneira melhor possível, bem informado, vamos fazer o certo, né? E tentar passar por essas fases, que é normal do ramo, é natural do empreendedorismo. Você não consegue crescer se você não tiver com mais pessoas, você não consegue alcançar resultados financeiros se você não tiver com mais gente ajudando você a construir toda essa situação do crescimento da sua distribuidora, né? Então você vai chegar num ponto que vai ser fatal você contratar 1, 2, 3, enfim, quantos funcionários forem necessários para a sua jornada rumo ao seu faturamento, que seja 100 mil, que seja 500 mil, que seja o valor que for em relação ao teu negócio. Aqui eu vou trazer para vocês uma experiência de mais ou menos 15 anos de contribuição, de contratando funcionário, mandando gente embora. Graças a Deus, nunca, nesses 15 anos que eu mexo com administração de empresas, eu nunca tive um problema no Ministério do Trabalho até agora. Espero que não tenha, e se vier ter, paciência, vamos estar respondendo com a galera lá. Mas tem umas dicas legaisinhas assim que dá para você sempre estar fazendo a melhor estratégia, que é o que eu sempre falo. Tudo, gente, ó, escuta aqui o que eu tô falando. Tudo é estratégia, tá? Tudo é estratégia. Então aqui você tem estratégia. Vamos lá? Seguinte, você chegou já num ponto que você está precisando de pessoas para começar a trabalhar junto com você. O teu faturamento já está começando a passar da casa dos 20 mil, dos 30 mil, dos 40, dos 50, né? Que depende. Quando você tem mais pessoas trabalhando junto com você, você consegue atingir valores mais altos, porque o cliente, ele exige, que eu sempre volto a falar, tudo interligado. O cliente quer comodidade. E comodidade para o cliente em compra é ele ser atendido o mais rápido possível. Ninguém gosta de esperar. A gente espera porque é obrigatório, né? É necessário. Só que assim, todo mundo tem aquele time. Então na hora que passa aquele time, aquele tempo, ele já começa a ficar injuriado. No nosso caso, onde que a gente espera? Quando você tem um serviço de entrega que está começando a ficar deficitário por causa de volumes de entregas, então você está com muita entrega, pouco entregador, o que você vai ter que fazer? Qual que é o remédio? É isso que eu tive que fazer na minha: contratar mais um moto entregador, comprar mais um equipamento, colocar lá, que você vai desafogar, e aí você vai começar a bater outros níveis de caixa, de faturamento, porque você vai conseguir atender um maior número de pessoas com maior comodidade e executando aquele serviço da melhor forma possível. Isso é uma das formas. Mas, enfim, vamos nos ter ao tema, né? Então é o seguinte, a estratégia que eu uso, e essa aí eu já venho usando há muito tempo,
Vocês devem estar se perguntando assim, pô, Diego, você está falando 15 anos, eu já vi vídeo seu aí falando que você abriu sua distribuidora em 2017, você está então enganando a gente. O Haru Distribuidora, que é a nossa distribuidora, que é a minha empresa, que a gente trabalha, que sustenta hoje o pão de cada dia nosso, graças a Deus, ela teve início em março de 2017, e a gente agora em março do ano que vem, a gente vai completar 4 anos. Só que, até eu chegar como distribuidora, eu já passei por outros ramos de atividades, né? Já fiz várias coisas, e uma delas foi sim administrar uma pousada por quase 10 anos. Então, e nesse período, eu tive sim um contato muito próximo sobre essas questões de como contratar, de que forma mandar embora, qual que é o melhor tipo de sistema de administração de pessoas que você vai gerir dentro do seu negócio. E eu passava por muita dificuldade naquela época, porque, como todo mundo, na verdade, né? Hoje, se você tem que contratar, você sabe qual que é o grande problema da contratação. Pessoal para trabalhar é complicado. Isso aqui não é um problema exclusivo na minha cidade, na minha região, no meu estado, enfim, isso aí é nível nacional. O pessoal reclama que está sem emprego, reclama que não tem oportunidade, mas geralmente, na maioria das vezes, quando você dá a oportunidade, quando você dá o emprego, quando a coisa vem muito fácil, o feedback, a resposta que você espera daquele indivíduo não vem à altura. E às vezes ela vem completamente decepcionante, né? Então qual que é a bola de cristal que a gente pode ter? Tem algumas ferramentas sim que a gente usa que, de certa forma, pode ser que você vai conhecer um pouco sobre o seu funcionário. E eu indico sim você estar fazendo esse estudo, que é o quê? Você ligar, se caso ele não tiver, no momento da contratação, uma carteira assinada do último emprego dele, que de repente ele pode ter trabalhado informalmente, você pedir o contato do ex-patrão dele, né? De quem, aonde ele trabalhou, qual foi a empresa que ele trabalhou, porque uma coisa é o que ele está falando, por que ele foi mandado embora, outra coisa é você perguntar pro pessoal do RH lá, ou pro próprio dono, se foi uma empresa pequena, o porquê que o ciclano saiu, né? E, melhor, como que ele trabalhava, se ele é uma pessoa de confiança, se não é. O problema disso é que é o seguinte, ontem ainda estava lendo uma frase que eu achei interessante, que tipo, 3 mais 6 dá 9, né? E 4 mais 5 também dá 9. Então, a forma que as pessoas elas chegam num resultado podem ser diferente. No mesmo resultado pode ser diferente. Então, da mesma coisa, a gente pode pensar o seguinte: não quer dizer que, porque você está pedindo aquela referência daquele trabalhador para aquele empresário, para aquele patrão, que quer dizer que de fato seja real. Aquilo eu uso como indícios, né? Então, quando eu faço essa captação de informação, que ele já chegou nesse ponto, que eu fui atrás do antigo patrão dele para perguntar o que aconteceu, como que ele acha e tal, eu estou escutando, mas assim, na minha cabeça eu já estou selecionando, tentando selecionar o que é sentimento da pessoa e o que é de fato das qualidades do funcionário e quais são os defeitos dele. Então, e aí tem muito sentimental, emocional, que é de cada um. Então, você tem um modo de você agir com relação a pessoas, eu tenho outro, o ciclano tem outro, enfim, todo mundo tem a sua característica própria, uma condução à frente da equipe. Só que qual que é uma grande sacada que eu também li, e isso aí vai de encontro a toda essa experiência que eu tive. Cara, 80% do sucesso que você vai ter na administração de uma equipe, 80% vai ser a forma que a capacidade sua de lidar com pessoas. Entendeu? Então é o seguinte, o que a gente pode levar disso? Que no fundo, nós como empregadores, nós como empresários, que dependemos daquela mão de obra daquela pessoa, a gente tem que entender que ninguém é parecido com ninguém. As pessoas não são iguais. E que ainda mais hoje, que no mundo de hoje, que esse mundo que tem muita informação fácil, tá tudo aí dado aqui, ó. Você está aqui me assistindo, procurando conhecimento a respeito de distribuidores de bebidas. E assim, o teu funcionário vai estar
vendo altas coisas. Se for pela questão legal, ele já sabe. Se o funcionário sabe quando você está agindo errado com ele. Entendeu? Por questões de hora extra, trabalho e tal. Ele busca isso na internet. Entendeu? Se ele está trabalhando fora de função, se ele está faltando API, se ele está... as pessoas estão mais inteligentes. Entendeu? Então, se você não tiver essa capacidade de você saber lidar com as pessoas, você vai ter sempre muita dificuldade em construir uma equipe. E construir uma equipe, ela está longe de ser só você chegar lá, assinar uma carteira, né? Você colocar a sua assinatura num pedaço de papel lá e começar a pagar um salário para a pessoa. Isso está longe disso. Nas grandes empresas, né, eles contratam departamentos próprios para isso, que vai fazer desde a seleção até o cara fazer a contratação ali, quando ele já está no emprego, faz as motivações e tal, beleza, isso é muito bonito. E para nós? Como que a gente faz isso? E geralmente, um funcionário de distribuidora de bebidas, ele é um cara que eu vejo, na minha prática, no meu dia a dia, são pessoas um pouco diferenciadas do ramo tradicional. Por quê? Esse tipo de funcionário, esse tipo de colaborador que está com você, ele tem que estar com um objetivo muito bem traçado na cabeça dele. E geralmente são dois tipos. Ou só o cara que não... Cara, ele está passando uma necessidade tão filha da mãe, para não falar outra palavra aqui, né? Que assim, ele precisa daquele dinheiro a todo custo e ele fica pelo emprego, ele tenta sair o melhor do que... da forma que for, que tenha que ser, que você vai pedir para ele fazer, ele vai tentar fazer o melhor, porque ele está passando uma necessidade muito grande e geralmente ele não conseguiu outras oportunidades. Ou é aquele cara que está sempre em busca de um sonho, ele está sempre buscando melhorar, né? Então ele tem um objetivo. O que vai atrair esse tipo de pessoas? O salário. Ah, mas Diego, então o pessoal que trabalha no ramo de distribuidora de bebidas são pessoas que ganham um salário muito, mas não, todos nós vamos pagar a base do salário mínimo. Onde é o vilão, o diferencial? É que nós temos uma carga horária muito puxada. A gente abre de segunda a segunda. Nós trabalhamos em cerca de 12 horas por dia. Quem não trabalha nada, trabalha 12 horas por dia. Então, quando você bota isso aí para fazer uma escala com funcionário, você tem que fazer uma manobra danada para fazer um horário que é permitido pela legislação, porque na verdade nós ainda somos escravos da legislação e aí já não é um problema só nosso. Aí qualquer empreendedor a nível nacional ele vai ter esse problema com carga horária. E está escrito lá na Constituição que tem que trabalhar 44 horas semanais. Então, e além do que, você tem que saber dividir essas horas. É um turno... Tem que ter o descanso intra-jornada, né? Tem que ser melhor quantificado a carga horária entre os horários de almoço, né? O cara tem que ter domingo de folga, ele não pode fazer mais do que 2 horas de horas semanais, enfim, tem uma série de regras que a gente tem que seguir. Isso ainda não foi mudado, eu nem sei se isso aí vai conseguir ser mudado, mas o fato é que a gente tem que seguir essa legislação. E o que ocorre? Quando a gente coloca um funcionário, você tem que aproveitar ele ao máximo. Então você vai colocar ele como uma ferramenta para que você consiga olhar um pouco mais de cima o teu negócio para você não ficar tanto no operacional. Que a gente precisa pensar, a gente precisa de tempo para a gente pensar. Se você só está ali no seu caixa, o dia inteiro no caixa, você só está fazendo isso, e você já está com essa demanda louca, você precisa começar a pensar numa equipe, porque você precisa olhar o teu negócio de cima, porque senão você não vai crescer. Você só está enrolado no operacional. Operacional, a gente contrata pessoas para fazer. Agora, para pensar, é você. Para cuidar do seu dinheiro, é você. Então você precisa, quando a hora que chegar nesse ponto de maturação, vai ser obrigatório você tomar essa atitude. E aí o que acontece? Qual a melhor pessoa para se contratar? Beleza, você está falando do cara que tem necessidade, o cara que tem um sonho, né? E complementando, no final, no frigir dos ovos, quando você pega salário mais hora extra, isso aí dá uma boa quantidade, dá um volume interessante que geralmente não está se pagando no mercado, porque a maioria das pessoas ganha salário mínimo. Quem ganha mais já está no lucro. E geralmente as pessoas que trabalham conosco, elas ganham mais.
entendeu? Porque a gente fecha geralmente o período. Então é uma estratégia, até mesmo você pagar um pouco mais para ser mais atrativo, para você conseguir atrair melhores trabalhadores, né? Então você coloca mais pessoas interessadas, que podem sim estar mais interessadas nesse trabalho. Só que aí tem um problema, né? Lógico, quem que não quer ganhar mais do que um salário, que muitas vezes é perto de casa, né? É um trampo que é um pouco puxado, mas também ele como é muito sazonal, as questões de vendas e tudo, então ele sabe que ele vai ter um horário que ele vai ficar mais tranquilo, outro horário que ele vai trabalhar, tendo dia de folgas, enfim, fazendo aquela escala bacana, ele vê que ele se acostuma com isso. Mas qual que é a forma legal da gente contratar? Então é o seguinte, a estratégia que eu uso o seguinte, lógico que a primeira equipe minha, eu fui no escuro, né? Então eu tive que vir eu procurei uma pessoa que já trabalhava no ramo, então era a minha prioridade achar porque eu de fato eu não tinha essa experiência para estar trabalhando à frente da distribuidora, né? Porque tinha umas sacadas de layout de freezer, layout de prateleira, né? Até mesmo aquelas combinações que a gente tem. Então, quer dizer, pô, você pegar uma pessoa que já tem essa carga de trabalho, que já fez esse tipo de serviço, ele põe a mão, a coisa fica boa. Aí você fala, bom, então é assim que é para fazer, agora eu vou dar meu toque, que eu acho que é assim. Então, beleza, você já me deu o norte. Então, o legal é quando você pegar alguém, se você já for abrir com alguém, é você tentar pegar pelo menos um que já tem algum tipo de experiência. Mas no decorrer das coisas, quem que eu contratava? Então, quem que eu ficava tirando uma média para saber se aquela pessoa de fato é uma pessoa de confiança, que é o grande problema nosso. Confiança. Isso é uma coisa que, infelizmente, não vem escrito na cara de ninguém, né? E a gente se surpreende e se decepciona com determinadas pessoas que a gente contrata, que muitas vezes você fala assim, poxa, vou botar a mão no fogo, e aí você fala, nossa, mas tudo bem. Vamos lá. Como que você fica vendo isso aí? Eu pratico muito o uso do diarista. Por quê? É a forma que eu tenho de ver como que aquele vivente, né? Falar assim, ele se comporta no trabalho. Poxa, eu chegar para você aqui, eu estou numa entrevista de emprego com você. Aí eu falo, o Diego ele é assim, ele é massa e tal, não sei o quê. Pá, beleza, vai falar, top. Vamos lá para trabalhar. Vamos lá, vamos ver o que você é isso aí mesmo. E ali é separado o joio do trigo. Entendeu? Então, muitas vezes, numa entrevista com o cara e tal, você já não gostou da cara do cara e já ficou aquela coisa, fala, meu Deus do céu, será que eu vou colocar esse cara para trabalhar? Aí, por causa de uma situação que o outro fala, pô, vamos embora, vai, cara, vai para cima aí, vamos ver o que você faz. Pá, você se surpreende. Você fala, pô, o cara, ele tem uma dificuldade de comunicação, entendeu? Ele não sabe se expressar, ou ele tem vergonha, ou ele é o jeito dele. Tem pessoas que são assim, o que você vai fazer? Mas é muito competente, é muito honesto, pelo menos ali aparentemente, né? Então, um cara de postura, de atitude. Então, é ali que você conhece as pessoas. É nessa forma que você vai fazer a sua seleção. Então, como que uma estratégia ninja que eu faço? Poxa, eu sempre estou com 2, 3 diaristas na manga, que eu sei qual que é o tipo de trabalho que eles me prestam, sei qual que é a personalidade de cada um, porque a gente está ali no dia a dia, então você está conversando com o cara, você sabe quando o cara é aquele que a gente fala que é o queixudo, né? Que você chama ele, mas vai emburrado, porque ele tem que ir porque ele é funcionário, mas ele tá puto ali por causa de uma ordem que não é nada fora do padrão. Muitas vezes é intriga de funcionário com outro funcionário. Por isso que eu falo, você saber equilibrar o número de funcionários também é muito importante dentro da sua loja, porque você deixou os caras respirar, começa um oba-oba. Mas isso aí tem sim a forma de controlar isso aí tranquilamente. Você consegue fazer isso aí sem problema nenhum. Tá? Então o que acontece? A gente começa a fazer esse tipo de sonda através do diarista. Então, se você tiver, quanto mais diarista você tiver na sua manga que queira trabalhar, né? Então aí você já vai vendo ali, fala, pô,
o cara é responsável, né? Botei ele na moto, ele foi, fez entrega certinho. É óbvio, ninguém não sabe, nasce sabendo. Então, se, por exemplo, você está colocando um cara novo para ele ficar fazendo diária lá e você está vendo que ele está desenvolvendo com mais dificuldade que ele tem, que muitas vezes o cara que já é experiente já sabe o endereço, ele já sabe o melhor caminho, né? Ele já desenrolou tudo aí, até mesmo de malandragem, não passa pro diarista essas vertentes ali da entrega, né? Se for um caso de entrega. E aí, mas mesmo assim ele foi lá e desenrolou, então você tem que ficar de olho, você tem que ver, conversar com seus trabalhadores que estão ali fixos também, fala, pô, isso, Ciclano e Beltrano, que os caras falam para você, entendeu? E a gente, é muito interessante que a gente tem problemas diversos, tenho que falar isso, eu tive que falar que poxa, é higiene pessoal, cara. É impressionante, mas a gente tem sim problemas com guri porco, né? Então, quer dizer, pô, como que você fala isso? Falando. Não tem outro jeito. Todo mundo fica. Os caras falam de vez em quando lá pra mim, ela fala, pô, Diego, mas você é foda, né? Porque, pô, você chega eu não tinha coragem de fazer. Cara, é assim, eu também não gostaria. Mas, pô, se o cara não tem desconfiômetro, eu não vou deixar o meu cliente ficar incomodado, com mau cheiro, com uma vestimenta estranha, por falta de eu estar com vergonha, jamais. Isso aí você também não pode ter, jamais, entendeu? E eu perco tempo com aquele que vale a pena, porque o que nem vale a pena, eu nem falo. Já é tchau e obrigado. Por quê? Se você está com um diarista bom, que ele está precisando ser modelado, vale a pena você gastar energia com ele. Porque você vai ali, você vai treinando ele. Geralmente o diarista, ele entra para você quando ele é bucho de canhão. É o dia que você está mais apertado, é o final de semana, é um feriado, é uma época que nem a gente está passando agora, que vai ser o próximo do Réveillon, né? Então, é a hora de botar os caras para testar, para ralar, para ver o que eles fazem. O que eles fazem no apuro. Mas é óbvio que você tem que fazer uma sonda antes para você não botar um cara louco lá com você, que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Né? Então, é uma situação muito interessante isso aí, a questão do diarista. Só que aí o diarista, então, de onde que você busca? Geralmente, eu procuro buscar pessoas que tenham, que alguém conheça de alguém. É uma estratégia que eu uso há muitos anos, e aí eu remeto até nesse tempo da forma de administração de outras empresas, que é o seguinte, cara, você ter pelo menos uma referência de alguém que possa falar dessa pessoa para você, tá? Porque assim, aquele currículo seco, como eu poderia falar aqui, aquele currículo que simplesmente está ali para você analisar, aquilo pode ter sido descrito de várias formas, e muitas vezes você está colocando um cara pirado dentro do teu negócio e você não sabe, como eu já tive. Pô, chega o cara de um jeito e tal, e aí como que você conhece uma pessoa? Convivendo com ela. Então aí você pega um diarista que fala, pô, vamos colocar aí. Aí você vai ver o cara é Pinel. Não é Pinel de louco que eu falo, entendeu? Não é só. Eu já tive também, mas assim, aquela pessoa difícil de conviver, cara difícil de aceitar a ordem, entendeu? O cara que sabe tudo. Cara, você vai pegar disso aí. Você vai pegar disso aí. Então, assim, você tem que livrar o mais possível disso. Porque a verdade é o seguinte, uma batata podre dentro do saco, de fato, ela apodrece todas as outras. Se você errar a mão num funcionário, você apodrece todos eles. O bom fica ruim, o médio fica ruim. Olha, vira uma nojeira. Eu tive essa experiência e não faz de muito tempo atrás, tá? Então, assim, é uma coisa que me deixou assim muito decepcionado, né? Porque você tenta trazer e puxar o melhor da pessoa, e aí eu corri num risco eu corri num erro que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, assim, não pode. Você identificou e vai dando sinais para você. O problema é que a gente tem a mania de se acomodar. Então, como contratar? É o seguinte, melhor meio é indicação. Do diarista, indicação. O cara que trabalha com você ou alguém que você conhece, você vai perguntando,
Poxa, se você tá afim de um entregador, você vai no mercado que tem entrega, você pergunta pro cara que faz entrega do mercado e fala, escuta, bicho, eu tenho uma distribuidora de bebidas e eu tô pensando em contratar um diarista, você não conhece ninguém? E assim você vai fazendo. Se é o repositor, você fala com o cara do repositor do mercado, você fala você vai conversando, você tem que falar, as pessoas têm que saber. Eu sou meio, apesar que eu faço, já fiz, mas assim, o resultado é muito ruim, esse negócio de você publicar em grupo de Facebook, esse negócio vem assim, abre muito, entendeu? É muito cansativo a seleção e geralmente você erra a mão. Você erra a mão, porque a melhor coisa é aquele que vem indicado. E assim mesmo, assim, não é 100%. Então, e aí, acertando o diarista, poxa, você tem que ter 1, 2, até 3 na manga ali, para quando alguém da sua equipe, você começar a identificar que está começando a estragar, ele e a batata podre, você tem que botar para andar. E aí você vai começar a dar oportunidade para quem? Para aquele diarista. Que aquele cara já sabe a forma que ele trabalha, e também você já sabe se você pode dar oportunidade para ele, que também, se é diarista, que você, poxa, ele é muito bom como diário, mas você não vê ele como um funcionário fixo, não tem o que fazer. Ou se você foi lá e fez ele contratou ele saiu da diária, ele fixou com você, e você viu que ele não rendeu. Eu tinha funcionário, que ele era muito bom como diária. Aí eu fui lá e botei o cara como fixo numa oportunidade que abriu o negócio, eu não aguentei 10 dias com ele, tive que mandar ele embora. Porque não prestou. O cara é diarista. Como diarista, excelente. Excelente. Pontual, muito 10 e tal. Mas assim, a pessoa nasce para ser diarista. Entendeu? Então você tem que saber identificar isso aí. E é normal a gente errar a mão. A gente vai aprendendo isso aí com o passar do tempo, não tem jeito. Até hoje, e eu sei que eu vou demorar, não vou ter essa capacidade de instalar o dedo e falar, é você. Não, eu tenho a mesma dificuldade que eu tenho quando eu tinha lá no passado para contratar. Eu fico vendo e tal, e eu erro ainda. Eu erro. Tanto erro que eu acabei de falar para vocês de um erro, né? Uma das questões que a gente também tem que ter dentro do nosso gerenciamento de pessoas, isso é uma coisa que eu vejo assim, depende muito da personalidade do empreendedor, é a questão de você ser muito, o que eu falo, o 8 ou 80. O que é isso? Geralmente quando você começa um negócio e depois você vai começar a empreender, você é jovem, né? Ainda que você tenha uma certa maturidade, de idade você é um pouco mais velho, mas dentro do ramo de empreendedorismo, como empresário, você está um bebê, a gente tende a fazer alguns erros administrativos corriqueiros. E alguns deles é a gente exigir além da conta daquela pessoa, daquele funcionário. É o que? Você não ser capaz de ser flexível de jeito maneira. Né? Então, assim, muitas vezes até mesmo quando você trabalhava para alguém, você cometia alguns erros, você chegava atrasado, você podia faltar, você podia ser um pouco negligente ali na questão da lida do teu negócio, ou por desatenção, enfim, você fez isso, porque quem não fez que joga a primeira pedra, porque eu fiz, isso é normal, é do nosso crescimento, na verdade, né? Se alguém passa desapercebido com isso, é porque na verdade ele não viu que ele fez, mas ele fez. E aí a gente tem a tendência de querer pegar os funcionários e deixar eles totalmente padrão. Então é aquela coisa rígida, aquela coisa fixa, né? Aquela coisa reta, aquela coisa que não pode ninguém dar um sorriso para ninguém, ninguém pode nada. Tem gente que corta a internet dentro do estabelecimento. E aí eu me pergunto, cara, isso dá resultado? Infelizmente, pessoal, isso não dá resultado. Se alguém que administrasse dessa forma fosse algo digno de modelagem, as empresas, as grandes empresas, né, que a gente tem hoje referência no mercado, tu trabalharia da forma que eles trabalham. Tá? É óbvio, né? Você pega uma empresa no setor digital, o Google, poxa, você vê a forma que eles tratam os caras lá, é surreal. Né? Nem eu teria capacidade de fazer isso aí, de repente, com meus funcionários. Mas é uma questão de aprendizagem, de repente. Né? É uma técnica, uma estratégia. Mas, assim, não estão lá, mas eu sei que também não adianta você ficar desse jeito.
Não adianta você querer achar que você vai colocar o teu funcionário de forma tão reta que ele vai te suportar. E aí acontece duas coisas. Qual que é o primeiro efeito colateral de uma administração dessa forma com pessoas? Primeiro que você vai ter uma rotação de funcionário muito grande. Ninguém vai te suportar. Essa vai ser essa é a verdade. Ninguém vai querer trabalhar no seu local, na sua distribuidora. Ninguém vai querer colaborar com você. Todo mundo vai ficar com raiva de você. E os caras vão ficar ou te pirraçando, ou a grande maioria, na verdade, começa a pedir conta e ir embora. Não consegue ficar o primeiro mês. Aí você fala, porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim. Cara, você tem que dar uma analisada em você. Aí já é uma coisa com você. Porque quando o mundo está errado, só você está certo, você tem que começar a parar e analisar. A primeira pergunta é o seguinte, você sabe lidar com pessoas? Tem gente que não sabe lidar com pessoas, e aí ele não pode estar à frente disso. Mas espera aí, eu não gosto muito com essa lida de funcionário, mas eu sou o dono da distribuidora, meu nome que está lá, beleza. Então você vai ter que arrumar uma pessoa que faça isso para você. Porque senão você não vai conseguir escalar financeiramente. Então você tem dois caminhos. Ou você arruma uma pessoa que faça para você, ou você vai procurar mudar o seu jeito de ser. Porque senão você vai ficar sozinho. E isso é uma realidade, gente. Isso aí não é historinha da carochinha, não. Isso aí é uma realidade. Infelizmente, você está cometendo um erro tentando acertar. E eu acredito nisso. Eu não acredito que ninguém faça isso aí pelo ego ou por achar que é o empregador, que é o patrão, né? Não é isso. A questão não é essa. A questão é o seguinte, hoje a forma de trabalho, a forma que a gente tem de comunicação com tudo, muda muito esse jeito de administrar as pessoas. E ninguém aceita mais essa forma, que isso aí é um pouco mais antiga de administração de pessoas, entendeu? Muitas vezes a pessoa pode até ficar aí com você um tempo porque ela está assim na beira o cara está passando fome. Então aí ele vai ficar. Ele vai ficar. Mas qual que é o problema disso aí? Você tem uma equipe tóxica desse jeito. Quando você virar as costas, eles vão te sabotar de tudo que é forma, desde o seu estoque a maltratar o seu cliente. E maltratar o cliente não quer dizer... Não estou falando que o cara vai ficar discutindo com o cliente. Mas assim, ele vai ser pouco prestativo. Vai ser como se não tivesse ninguém ali. Então, para o teu cliente, isso aí não vai ser interessante ele comprar lá se ele tem mais opções de compras em outros lugares, ou muitas vezes está na sua frente, ou está na sua mesma rua, e ele foi lá experimentar uma compra sua e caiu num horário que você não estava lá, e teu funcionário, tua equipe tóxica está atendendo ele. O resultado disso é que teu faturamento cai, e ele cai muito bonitinho. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu caí nessa. Eu tenho uma passagem aí de algum conteúdo meu para trás aí que eu falo que é o seguinte, você como empreendedor, na verdade é o seguinte, a gente tem duas coisas que a gente não pode ter, político de estimação e funcionário de estimação. E eu, no começo, até mesmo com uma questão de reciprocidade do rapaz que estava comigo e tal, então a gente começou, né, longo, então as coisas foram fluindo de uma forma que eu não... Eu via que aquilo estava errado, só que falava, não, pô, vamos lá, vamos lá. E chegou a um ponto, cara, que a coisa estava muito tóxica. Estava tóxica para os outros funcionários, a equipe estava totalmente desmotivada. Eu chegava ao ponto de eu estar desmotivado. Os clientes, eu comecei a notar que começou a gente ter uma evasão de cliente. E aí, beleza, fui lá e tal, conversamos, e beleza, resolveu essa parada. Só que o que aconteceu? Eu, ao invés de ter trocado todo mundo, e eu vou falar disso aqui um pouquinho mais à frente, eu achei que uma peça só resolvia. Só que eu esqueci da porcaria da batata. A batata podre, apodreceu o saco estava estragado. E continuou a mesma coisa. E continuou com as mesmas situações tóxicas. Na verdade foi piorando, porque aquele que via, o outro fazia... Aí ele queria fazer também pior. E aí, cara, olha, meu Deus do céu. E assim, olha que eu sou vivido, olha que eu tenho muita percepção nas coisas e eu não vi isso. Porque o teu funcionário, ele vai ter a capacidade de colocar uma situação quando você estiver lá, que tá tudo maravilhoso. Só que quando você vira as costas,
aquilo ali não é a mesma realidade. E muitas vezes o cliente não fala para você. Não é por vergonha, por achar que não está, ele simplesmente deixa de ir. E eu comecei a perceber que o seguinte, tinha umas determinadas pessoas que eram clientes fixos meu, eu comecei a ver eles comprando em outros lugares, e aí um dia eu parei na rua e falei, uai, ciclano, não vi você mais lá, o que foi que está acontecendo? Ah, Diego, não, é isso, aquilo, mas eu vi que não era. Falei, não, mas fala pra mim aí, qual que é a real? Tá acontecendo alguma coisa? Eu não tô sabendo, porque eu preciso saber. Se você é meu cliente, você compra lá há muito tempo, entendeu? E eu preciso saber, não, beleza, eu vou falar, cara, aquela equipe sua lá tá foda, não dá. Pô, a gente chega lá, quando você tá lá é uma coisa, quando não tá lá é outra, a gente não consegue comprar. E aí eu fui ver o tamanho do rumo que eu tava tomando, entendeu? Por achar de uma situação, e era bem isso, quando eu tava a coisa rodava belezinha, e quando não tava era Mas só que o culpado disso, lógico, sou eu, fui eu, porque eu já tinha muitos indícios dessa situação, só que eu não queria ver. Você ver é uma coisa, você enxergar é outra. Na verdade eu não queria enxergar o que estava acontecendo. E aí eu volto no 880, e meu caso era o 8, né? Porque eu nunca fui essa pessoa extremamente dura, não sei o que. Não, não, eu tenho a filosofia do que, poxa, meu ambiente de trabalho, eu quero chegar, eu quero estar descontraído, eu quero estar com aquela energia leve, eu quero chegar lá e, poxa, e não ver o dia passar. Que, olha, não tem coisa pior, pô, é o que eu falo pro pessoal lá, pra minha equipe, a gente passa mais junto, tempo mais junto entre a gente do que a própria família, se você colocar no bico da caneta. Poxa, então já que é assim, vamos passar esse tempo mais leve possível. Então, como é eu que tenho a caneta, como é eu que tenho o poder ali dentro, poxa, então eu vou tirar o pé mesmo, vou fazer ali dentro do limite. Só que é aquela história, né? Eu não deixei muito, envolvi muito com funcionário. Então a gente fazia muitas vezes algum churrasco, algumas coisas junto, e eu senti que a coisa misturou muito, e aí chegou no ponto que eu até coloquei aqui para vocês, a questão de você confundir liberdade com libertinagem. Meu pai, meu finado pai, que Deus o tenha, ele falava muito isso aí. Cara, você não pode confundir liberdade com libertinagem. E a grande verdade é que se você começar a se misturar de tal forma com o seu funcionário, que você vai virar um deles. E não tem nada de errado, não estou falando deles, mas a gente tem uma hierarquia ali dentro. E o problema é que eles acabam confundindo toda essa situação. Então eles acham que muitas vezes porque ele está comendo um churrasco com você, ele está tomando uma cerveja com você, que ele pode chegar lá e ele pode fazer da forma que ele bem entender o serviço dele, que está tudo certo, e aí começa uma situação que quando você começa a querer a se incomodar com aquilo, e ele achar que está certo. E ele vai começar a fazer as coisas só na hora que ele quiser. E aí tem um problema. Então, gente, o que eu sofri, o que eu levo para vocês de experiência, para você montar uma equipe nota 100K? Primeira coisa, você vai começar sempre trazendo pessoas que já têm experiência no ramo. Você vai trazendo diaristas de indicação. Vai atrás do cara, vai saber qual que é da parada do cara mesmo. Não seja tão crítico que muitas vezes você está jogando um cara bom fora. Que na verdade é o seguinte, as pessoas têm defeitos. Olha só, né? Quando eu descobri isso, eu fui um pouco mais tranquilo. Porque no começo eu não tinha dó de mandar embora. E no começo que eu falo é lá atrás, né? Quando eu comecei a empreender no ramo de administração de empresas e contratar funcionário, mandar funcionário embora, eu não tinha medo. O cara chegou atrasado, pau nele, pau nele. Puf. E aí, o que acontece? Aquele turnover que você tem ali fica cansativo, fica caro, porque toda vez você tem que mandar embora, começa a acabar a opção, começa a chegar datas, né? E para o nosso ramo é muito importante você ter uma equipe formada, dependendo do seu tamanho, você tem que ter gente para trabalhar, senão não adianta você fazer só compra de produto, porque você não vai dar conta de atender. Que vê aquele volume de pessoas em massa, e se você não tiver uma equipe para você atender, você vai conseguir falar, na verdade você só vai tomar prejuízo. Então a gente tem que saber
fazer esse meio termo. E aí qual que é a grande sacada? Diarista. Pega o diarista, vai fazendo ele e tal. Dali você coloca ele para dentro do negócio fixo e testa ele de novo. Não é porque ele já estava sendo testado como diarista que você colocou, fixou ele, que ele não está. Não, ele está sendo testado. A diferença é que você já sabe com o que você está lidando. É muito mais fácil você criar um juízo de valor. Né? Então, assim, a gente vai modelando aquela pessoa de forma que você consiga achar um funcionário que vai te ajudar. Né? Que a ideia toda, na verdade, é o seguinte: é quando você puder, quando você precisar se ausentar, seja por um final de semana, seja por algum tipo de férias, seja por dia a dia que você... Na verdade, nós não temos obrigação de ficar tirando horário de almoço. O almoço nosso, dia de folga nosso, a gente tira a hora que a gente quiser, a gente tira da forma que a gente quiser, né? Você tira quantas vezes folga quiser, que o negócio é nosso. É óbvio que não convém, principalmente se você não tiver uma preparação. É o que eu sempre falo aqui. Poxa, você quer, não é que você vai ficar escravo da sua distribuidora pro resto da vida, jamais. Mas você tem que preparar para você fazer um afastamento. Né? Então tem vídeo sobre o tema, sobre isso. E uma delas é sim você preparar essa equipe para que de forma que eles trabalhem linearmente com você ou sem você ali. E isso aí é uma sacada que eu tive. Eu não coloco hoje minha equipe para ficar assim, 100% quando eu tô lá. Não, quando eu tô lá, tudo bem. Eu aceito uns 80%. Eu lá. Mas eu quero os 80% quando eu não estiver lá. Saca isso aí? Então a gente tem que ter isso aí a todo nível. Você vendo o seguinte, como que você testa isso? Você chega lá e observa o pessoal trabalhando. Você vê como que está trabalhando. Você não mete a mão. Aí você começa se for no começo, você começa a apontar, tem que fazer isso aqui, ciclano. Tem que falar para Beltrano que tem que fazer isso aqui. Tem que ver isso aqui. Daqui a pouco os caras estão fazendo. Eles estão fazendo o ciclo. Você está só vendo. É óbvio, não vai ficar 100% como se você estivesse fazendo. Esquece isso. Isso aí infelizmente não tem, gente. Não tem. 100% só você. 100% só você. Aí que é a hora. Se precisar dar o 100%, você cai para dentro e dá o 100%. Mas beleza, vamos aceitar os 80%. 80% tá bom, é mais de 50%. Então a gente tá acima da média. Eu queria 100%. Eu queria 100%. Até que eu falo para eles o seguinte, vocês tinham que me pagar, para trabalhar aqui. Porque o tanto de conhecimento que eu passo para vocês, porque muitas vezes vai arrumar uma prateleira, os caras colocam de um jeito que eles acham que assim, falam, não, aqui, eu vou explicar pra vocês por que a gente vai fazer essa arrumação desse leite assim, ó, e tem toda uma teoria, tem não sei o quê, por que a gente vai fazer a arrumação dessa cerveja assim, ó, e por causa disso. Então os caras vão se lapidando, né, e aí você fica numa forma que é o seguinte, muitas vezes eu chego lá, não tá da forma que eu queria, mas está exposto. Não estão deixando mercadoria lá no estoque para fora que não esteja sendo exposta para trabalho, né, para ser comercializado, que a gente perde dinheiro com isso. Você vai lá, comprou, tem que estar sempre exposto, tem que estar sempre repondo. Então, assim, eu trago sempre junto com eles essa responsabilidade. Isso aí eu acho interessante você fazendo dentro da sua equipe, do que você trazer junto a responsabilidade para que eles de fato, comprem a ideia. Né? A grande sacada é essa, é comprar ideia. Tanto é que toda vez a gente chega, eu tenho meta de faturamento diário. É óbvio que minha meta de segunda-feira não é a mesma de quinta, que não é a mesma de sexta, que não é a mesma de sábado, que não é a mesma de domingo. Né? Porque é uma crescente. E eles se preocupam em bater essa meta. E muitas vezes, poxa, eu tô fora, eu vim almoçar e tal, eu acompanho, dou uma olhada no caixa, falo, pessoal, pela parcial aqui da meta de manhã aqui, olha, vai ficar cabuloso isso aí. Legal, bacana, estamos seguindo no caminho também, não é só porrada, é valorizar quando tá dando certo. Pô, massa, pessoal, tá dando certo, pô, legal, bater uma meta hoje, puta, 10, hein, ficou legal. É assim, você trazer eles para dentro do negócio, de forma que se você se ausentar, é quase que imperceptível. Então, o que adianta? Não adianta a gente colocar 100, ou também falar que, tudo bem, fazer o que é aquela história. Que se lasque, não tem jeito, eu não vou ficar morrendo aqui dentro, então, mas só vai ser esse período aí e tudo bem. Se pegar fogo, tá tudo certo. Não, você tem que, isso aí é treinamento. Você vai treinar essa equipe de forma que você possa se ausentar e ficar um serviço bom. Vai ficar ótimo.
vai ficar bom. Poxa, entre uma teoria que eu sempre usei, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Né? Então, porque eu não tô, nós vamos fechar? Não. Pô, tá bom, se tá bom, se estamos numa média boa, tamo junto. Vamos lá, vamos para cima. Que é o pessoal que vai trabalhar com você, entendeu? É o pessoal, e você precisa disso para fazer uma escalada financeira. Você não consegue ir sozinho. Para fechar, é uma grande realidade. No fundo, tudo é uma questão de teste. Então é o seguinte, a gente não pode ter medo de mandar embora, mas também a gente não pode ser rígido demais. Então você vai ter que sempre ter uma flexibilidade. E muitas vezes, dentro da sua equipe de trabalho, cada um tem sua personalidade. Então cada um você vai ter que ter essa capacidade de saber da personalidade da pessoa. Então, muitas vezes, assim, pode ser uma coisa besta para você que você está escutando assim, mas muitas vezes para mim, eu como sempre gostei, lá atrás, eu via muito esse negócio sobre signos, sobre comportamento de signos, né? E eu andei estudando sem compromisso a respeito do assunto, mas é uma das coisas, uma das ferramentas que eu lido, que eu sei mais ou menos, assim, pelo menos me dá um nortezinho lá longe sobre com quem eu tô lidando. Então eu pergunto numa entrevista qual que é a data de aniversário do cara. Eu falo, esse cara aqui é tal, esse aqui é assim, assim, a gente vai agir assim, ele tem uma tendência maior de ser assim, né? Vamos ver na prática. Então eu já sei, entendeu? Então eu já não me assusto de repente com uma atitude dele, porque cada um é de uma forma. É óbvio que a gente vai falar para todo mundo e todo mundo tem que seguir uma norma, porque quem não quiser, filho, não precisa estar aqui, ninguém é obrigado a estar junto. Mas se quiser estar junto, a gente tem que ter uma regra. Só que essa regra não precisa também ser aquela olho por olho, dente por dente. Né? Então a gente pode ser sim flexível para criar um ambiente de trabalho bem harmonioso, bem tranquilo, onde as pessoas podem dar risada, podem brincar, tudo dentro do seu limite, tudo dentro daquela questão do que é o seguinte, todo poço tem seu fundo, né? Não vamos ultrapassar aqui. Né? Então, assim, que eu costumava, na verdade, com essa equipe que eu estou hoje, graças a Deus eu não tive esse problema, mas com a outra eu sempre falava, olha, uma coisa eu quero te dizer, nunca se esqueça que eu sou o seu patrão. Então, assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Mas é aquela questão que eu falei, é ser o 8, né? Você deixar confundir muito essa questão. Então, formar uma equipe nota 100K é aquela equipe compromissada, que você vai saber distinguir cada pessoa que é um ser humano, entendeu? Que você tem que saber dar o respeito dele certinho, você trazer ele para junto de você, não pelo dinheiro, não pela questão hierárquica, porque ele é funcionário e você é patrão, não. Ele tá junto com você ali porque, poxa, ele acredita no seu sonho. E você tem que todo dia tá vendendo essa ideia para ele, trazendo essa ideia para ele, falando do que você, poxa, como que você veio, onde você está e onde você quer ir. E que se você estiver lá, poxa, e ele estiver com você, a gente vai chegar junto numa questão muito bacana, né? Até o financeiro. Agora, tem um porémzinho. Como qualquer produto, a sua equipe também vai ter data de validade. Por experiência própria, 2 anos já começa a dar muitos sinais. Eu deixei na média 2 anos e meio e assim me arrependi. Poderia ter diminuído muito o meu trabalho e o meu estresse na média com 2 anos, se chegasse, tivesse tido uma conversa franca, uma conversa aberta, né? E colocado os papéis na mesa e ter assinado tudo, eu acho que a gente teria tido um pouco menos de estresse do que como eu deixei rodar por causa de repente de um incômodo, mas também esse ano foi um ano muito atípico por causa dessa questão que a gente passou, né, com toda essa história nova que a gente teve que viver, entendeu? Então, eu acho que foi uma junção de tudo e meio que deu uma sacudida, mas assim, é muito bom quando você troca, você respira de novo e aquilo vem aquela leveza e isso aí você sente diretamente no caixa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema.
Se gostaram, mais uma vez, não deixa de compartilhar, não deixa de dar o nosso like. E outra coisa, deixa, se você estiver com dúvidas, perguntas, querem acrescentar alguma coisa ao tema, façam-me um favor, coloque aqui embaixo. Não deixa de assinar o nosso canal do YouTube, tá bom? Gente, forte abraço, valeu, fique com Deus, fui!